Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai entrar de fato, né, nos comandos da linguagem SQL. Nessa primeira aula, a gente vai falar ali sobre os tipos primitivos, tá? O mais famigerado tipos primitivos de dados, que são abordados aqui no banco de dados, né, junto com a linguagem SQL. E aí a gente vai falar de quatro tipos primitivos. São os numéricos, as strings, data e hora e espaciais. Esses são os tipos básicos que a gente encontra na linguagem SQL, beleza? A sintaxe para a gente poder definir, então, uma coluna que vai guardar esses tipos primitivos, a gente vai aprender no decorrer do curso, belezinha? Então, olha só, o primeiro que a gente vai ver aqui são os numéricos. Como o próprio nome já diz, ele vai guardar apenas números. E aí, ele vai ter esses tipos aqui: inteiro, reais e lógicos. Lembra lá na nossa lógica de programação que a gente tinha basicamente esses tipos primitivos, né? Aqui na linguagem SQL, a gente vai ver que os inteiros podem ser definidos aí como tiny int, small int, int, médio int e big int. Esses são as sintaxes básicas que a gente vai utilizar para poder declarar ali um campo que vai receber esses tipos de dados. O tiny int, ele vai receber valores que dependem do tamanho do número que você quer guardar. E aí aqui é quase como se fosse uma escala. O tiny int ele guarda números um pouco menores, small int já vai crescendo, né, o tamanho do número, enquanto que o big int é o maior de todos, né? Então, se você quiser guardar um número que é bem extenso, bem grande mesmo, a gente utiliza o big int. O serial, ele é como se fosse um big int, né? Bem próximo do big int, porém com algumas peculiaridades. Os reais, ele já vai conseguir guardar ali números que são decimais, né? E aí a gente pode definir eles como um decimal, um float, um double ou um real. A gente viu, né, esses aqui bem semelhantes lá na linguagem Python e também na, na linguagem que a gente utilizou do Visual G, a linguagem Portugal. O float, o double e o real e o decimal já vão guardar números que não são mais inteiros, que são decimais. E aí, a utilização de cada um deles também vai depender do tamanho, né, da extensão e da precisão que você quer guardar nesses campos. Os lógicos, do tipo lógico, ele vai ser um bit ou um boolean. Como a gente já viu, eles guardam apenas verdadeiros e falsos. Como ele também é um número, verdadeiro pode ser conhecido como qualquer um outro número que não seja o zero. O zero, na linguagem SQL, ele entende como falso. Um número diferente de zero, então, é um verdadeiro. É isso que guarda o lógico. Belezinha? Mas ele ainda continua guardando o número, beleza? Os outros tipos primitivos são as strings, né? Ele, como o próprio nome já diz, ele guarda apenas texto. E aí a gente tem esses tipos aqui: texto, valores binários, caracteres e listas. As strings se subdividem nesses tópicos aqui. Para quando a gente for utilizar texto, é quando a gente quer utilizar muitos caracteres, muitas letras. E aí a gente utiliza o tipo texto, que é definido dessa forma: o tiny text, small text, text, medium text e long text. Beleza? Os valores binários, eles só vão guardar ali valores que são binários, beleza? Como o próprio nome já diz. E aí tem aqui os tipos dele: binary, var binary e tiny blob, blob e semelhante ao que tinha no text, beleza? Quando a gente quer guardar poucas letras, poucas palavras, um nome, uma senha, uma idade, aí a gente utiliza do tipo caracteres, que eles são definidos como char e um varchar, beleza? A gente também tem aqui nas strings as listas. Elas servem para quando a gente quer definir apenas alguns valores que o usuário pode entrar. Por exemplo, o set e o enum. Esses são as sintaxes que a gente utiliza na linguagem SQL.
Como é que funcionam essas listas? Você vai definir uma lista específica para que o usuário possa entrar. Caso o usuário entre com alguma string que não for a lista que você definiu, então esse valor não é atribuído no banco de dados. Entendeu? Então, tu tem uma lista definida, por exemplo, se fosse sexo, então ele só poderia colocar masculino ou feminino, seria uma string. Se ele entrasse com outro diferente desse, nesse caso, não atribuiria dentro desse campo do banco de dados. Belezinha, pessoal? O próximo tipo de dado é data e tempo. Então, é possível, sim, guardar valores temporais aqui no MySQL, né, usando a linguagem SQL, nos nossos aplicativos. Como é que eles funcionam? Basicamente, eles guardam apenas data e tempo, nada mais. E aí a gente utiliza dessa forma: date, datetime, timestamp, time e o year. O date, ele vai guardar ali apenas data. Então, por exemplo, 16/2/2022 seria uma data. Então, ele iria guardar nesse campo. O datetime vai guardar tanto a data como a hora, beleza? Então, se por exemplo fosse aí 16/2/2022 às 15h31, é o relógio aqui que está dando no meu computador, na minha máquina. Então, ele guardaria essa informação, belezinha? O timestamp, ele já guarda também uma hora, porém uma hora decorrida desde 1970. Exatamente. Tem uma data específica aí, lá em 1970, onde é como se fosse acionado o cronômetro, e aí ele guarda esse tempo, beleza? O time só vai guardar a hora e o year só vai guardar o ano, belezinha? Esses valores de data e tempo, ele possui um formato específico aqui no MySQL. O padrão para que ele possa guardar, né, é nesse formato aqui: ano, mês e dia. Então, ele sempre começa dessa forma aqui. Esse é o padrão de formato que o MySQL guarda. Anos com 4 dígitos, mês e dia. Normalmente, a gente vê, né, no nosso dia a dia diferente. A gente vê o formato dia, mês e ano, né? A gente também pode ver em horas que o formato específico é hora, mês e segundos. É padrão do que a gente confere aqui no dia a dia, né? A gente também é possível converter esse formato utilizando o comando dateFormat. Então, a gente faz ali uma manipulação para ele mudar o formato da hora. E a gente coloca o campo que vai ser mudado, coloca o formato que a gente quer. Então, são dois parâmetros que essa função recebe: o campo da coluna que ele vai formatar e o formato da hora. Nesse caso, se eu quisesse formatar para dia, mês e ano, como é normalmente a gente vê no dia a dia, eu colocaria dessa forma: hashtag 1D, que significa dia, barra hashtag M para mês, barra porcentagem, aliás, não é hashtag, porcentagem Y. Belezinha? Para tempo, a gente também é possível utilizar um comando, é o timeFormat. E aí a gente faz da mesma forma: coloca o campo da tabela que a gente quer formatar e define os valores que a gente quer, né? O formato da hora. Nesse caso, é um porcentagem H para hora. Esse H maiúsculo representa uma hora que varia entre 0 e 20 e 23. Se a gente quisesse de 0 a 12, então a gente utilizaria o I maiúsculo, dois pontos, e aqui eu colocaria os minutos. Os minutos a gente representa como I minúsculo, belezinha? Dessa forma aqui, eu só quis um formato específico de hora e minuto. Os segundos eu não quis, mas também é possível fazer essa formatação. Beleza, esses são os tipos primitivos de dados. Vamos ver na prática como é que funciona esses tipos? Eu vou colocar aqui esse último tipo de data e tempo para a gente visualizar no MySQL como é que funciona. Belezinha? Então, eu vou abrir aqui o meu terminal. Então, beleza, eu já abri aqui o meu terminal, já está bonitinho aqui para mim. E para que eu possa entrar no MySQL, tem duas opções. Na máquina de vocês, vocês podem abrir essa partezinha aqui, ó, do navegador, essa região aqui, ó.
aliás, a parte de pesquisa do Windows, e vocês podem procurar esse aplicativozinho aqui, ó, o MySQL 8.0 Command Line Client. Foi exatamente o que a gente instalou nas aulas passadas. O meu, eu vou abrir aqui o terminal normalmente, tá? Porque eu acho bem mais visível. Então, nesse caso aqui, eu tenho que ir até o diretório que o meu MySQL está instalado e poder executar um arquivo que tem lá dentro. Nesse caso aqui, o meu diretório é esse aqui, ó. cd c dois pontos barra program files. Ó, vou entrar aqui. Ele não entrou porque eu coloquei uma coisinha errada aqui. O diretório que o meu MySQL está localizado é isso aqui, ó. cd c dois pontos. Aqui eu tenho que colocar, faltou o barra, né? Aqui eu tenho que colocar como uma string, porque ele não aceita espaço. Então, program files. Nessa região, ó, já consegui entrar. Aqui eu tenho um cd MySQL, ó, ele já me ajuda aqui. É exatamente nesse diretório. Nesse diretório aqui eu vou executar usando esse comando aqui, MySQL, ó, ele já me ajuda. O usuário é root. O host vai ser local, então é localhost. A porta que eu quero, no meu caso, é 3307, tá? Também tem a porta 3306, que é a que vocês estão utilizando, porque a gente fez a instalação usando essa porta. A minha porta eu mudei porque eu tenho dois servidores aqui instalados. Por isso que eu mudei para 3307. Eu estou mostrando isso para vocês porque é possível sim a gente colocar dois servidores que servem um banco de dados, que servem uma SQL, por exemplo. Quando eu der um P, ele vai pedir meu password, eu vou colocar aqui. E aí eu já estou dentro do monitor do MySQL. Agora, se eu quisesse entrar no meu outro servidor, eu poderia também fazer isso tranquilamente mudando a porta. Essa porta aqui é 3307, mas eu posso mudar a porta e olha só que bacana. Eu já estou aqui em outro servidor. Percebe que a versão do servidor que eu estou utilizando aqui é MariaDB. E a versão que eu estou utilizando aqui, de fato, é do MySQL. Está aqui, ó, 8.0 MySQL Community. Belezinha? Olha que massa. Então, se eu der um show database aqui, ó, databases, ele vai me mostrar outras tabelas, que são tabelas que eu já criei aqui nesse servidor. Ó, eu tenho essa nova tabela aqui, ó, FaceGrandDB, e essas outras aqui já é própria do MySQL. Belezinha? Ó, o database teste, que é aquele que a gente viu lá quando estava instalando, que eu disse para ele deletar, tá aqui, porque justamente nesse meu servidor eu não fiz aquela configuração bonitinha como havia feito. Né? Beleza. Eu posso sair então aqui e entrar no outro servidor que é o nosso, o que a gente vai trabalhar aqui. Pronto. Aqui tem senha. Ele deu um errozinho aqui justamente porque eu tinha errado a senha, né? Agora eu consegui entrar aqui, ó, eu estou usando meu servidor MySQL. Agora eu vou utilizar um comando que é assim, ó, select current time. Esse método aqui, ele me dá o tempo atual da minha máquina. Faltou ponto e vírgula, olha só que maravilha. Ele deu aqui, ó, 15, 42 e 13, que é de fato o horário que me dá aqui na máquina. Beleza? Vou abrir essa parte aqui, ó, de fato é o horário que tá aqui na minha máquina. Se eu der aqui, por exemplo, um select, e agora eu quero que ele formate a data para mim. Né? Vou colocar, na verdade, para a gente aparecer um current date. O current date, ele me dá a data que está aparecendo aqui na minha máquina. 2022, 2 e 16. Percebe que o formato que ele colocou aqui, ó, ano, mês e dia. Beleza? É exatamente o que aparece aqui para mim. Ano 22 de fevereiro, dia 16. Agora eu quero que a gente formate isso aí. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o select, aí eu vou colocar aqui, ó, date format, que é justamente para a gente formatar a data. E o campo que eu quero que ele formate é justamente o current date.
beleza? Aí eu dou um vírgula e coloco aqui a formatação. Nesse caso vai ser formatação é porcentagem, né? Então, porcentagem, dia, barra. Aqui no lugar desse barra, vocês poderiam colocar qualquer coisa. Traço, barra, uma letra, beleza? Eu vou utilizar barra aqui porque é o normal. Lá no padrão, ele utilizou o traço, né? Ele utilizou o traço, o hífen. Aqui eu vou utilizar barra. Depois eu venho porcentagem em mês, barra novamente, porcentagem e ano, né? Então, year. Então, colocar aqui o year com letra maiúscula. Se eu der um enter agora, claro, pode esquecer do ponto e vírgula, olha só que maravilha. Ele me deu aqui, ó, 16 de fevereiro de 2022. E aí, se a gente colocar aqui minúsculo, né? Por exemplo, chamar esse método date format e o formato eu colocar todas as letras minúsculas, aí ele me dá sem aqueles nomes, né? February, 16th, th, beleza? E aí ele dá o formato que a gente quer. Belezinha, pessoal? Então é isso. A gente conheceu, né, os tipos primitivos, aprendeu a mexer um pouquinho com datas e tempo, beleza? Então, tchau, tchau, galera.